Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Cláudia e eu ingressei no programa no ano de 2020. Minha pesquisa está concentrada na área da educação matemática e eu sou orientada pela professora Rita. Então, infelizmente, hoje eu não vou poder estar presente no seminário, mas eu fico feliz que, mesmo de maneira remota, eu posso conhecer um pouco das pesquisas dos colegas e também apresentar para vocês um pouco sobre o que a gente desenvolveu, então, na nossa pesquisa. Bom, então a dissertação ela é intitulada Interpretações dos Números Racionais, uma abordagem com o fraxômetro. E o que me motivou então a pesquisar sobre esse tema foram as experiências que eu tive quando eu era acadêmica do curso de licenciatura em matemática no UFSM, e eu tive a oportunidade então de ser bolsista do PIBID. E durante esse período de tempo em que eu fui bolsista, eu tive várias experiências com materiais manipuláveis e com recursos didáticos. E um desses recursos didáticos, então, foi o fraxômetro. E a gente teve várias experiências em sala de aula com esse material. E ele me incentivou também na minha prática como professora, numa escola pública aqui de Sobradinho, onde eu resido, né, e em turmas do 6º ao 9º ano. Então eu utilizo ele também na minha prática em decorrência dessas experiências do PIBID. E isso sempre então me fez refletir sobre a aprendizagem das frações, né, dos números racionais, com o uso do fraxoma, e motivou a minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso, que também foi orientada pela Prof. Rita, e agora, né, então, dando sequência a essa pesquisa no mestrado. Então, a nossa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, e os sujeitos, então, do estudo foram 10 alunos de uma turma de 7º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal aqui de Sobradinho. E nessa abordagem, então, a gente desenvolveu 56 atividades que totalizam 257 itens. Dessas 56 atividades, 26 elas utilizam então o fraxoma como um desencadeador de representações semióticas, em especial então do registro figural. A sequência ela foi dinamizada em 11 encontros com a turma, que totalizaram então 26 horas aulas, e foi desenvolvida no período de junho a agosto de 2021. Então, entre as teorias envolvidas na pesquisa está a teoria do raciocínio proporcional, a partir dos estudos da Susan Lehmann, que destaca, então, uma rede de conceitos matemáticos, e entre um dos nós dessa rede, que está interligada, são as interpretações dos números racionais, então, que envolve o par de todo, o número racional na forma da medida, de quociente, de operador e razão. Aliado, então, a essa teoria, a gente, então, destaca indícios da teoria dos registros de representação semiótica, e o fraxoma, então, como um desencadeador de um desses registros, né, em especial do registro figural, entre outros. Então, para quem não conhece, o fraxoma ele é um material manipulável composto por 235 peças, que são organizadas em 18 tiras. E essa organização, ela está ali elencada na figura, ela segue uma ordem crescente da quantidade de peças em cada tira, certo? Da tira inteira, que representa a unidade, até a tira do 1/30. Essa é a versão original do fraxoma. Ele, na versão original, a estrutura dele é baseada na referência das cores primárias, né? E das relações entre os múltiplos de 2, 3 e 5. No caso do nosso estudo, as atividades elas envolveram um fraxoma confeccionado em apenas uma cor. Isso porque a gente acredita que ele, nesse formato de uma cor só, ele não remete os alunos a estabelecerem as conexões entre os múltiplos relativas às misturas de cores, né? E por isso os alunos eles requerem uma maior atenção, tanto nesse sentido, quanto na atenção no posicionamento das peças, enfim. Isso que quando ele tem cor fica mais claro. Então aqui os alunos têm que ter certo cuidado nesse sentido. Então a primeira atividade envolveu a confecção das peças, né? Então ali os alunos fizeram com tiras de papel, tiras de cartolina,
A parte de dobraduras e recortes, eles não tinham nenhum instrumento de medida, então foi usado o fraxoma nessa cor. E nas demais atividades, então, que envolveram as interpretações dos números racionais, os alunos utilizaram o fraxoma confeccionado na cor azul. Então, além dessas atividades que envolveram o uso do fraxoma, para além disso, né, nós também sentimos a necessidade de explorar atividades que envolviam grandezas discretas, né, que isso o fraxoma não possibilita, e também situações em que não envolvessem ícones e nem o uso de figuras, né. A nossa dissertação, então, ela está organizada no formato multi-paper. Esse formato, ele é composto por manuscritos, né, que são publicáveis. E os resultados, então, assim, em geral, os resultados da pesquisa, eles versam, então, sobre o uso do fraxoma como um desencadeador de registros figurais, né, sobre a ótica da teoria dos registros de representação semiótica, e também, então, sobre a aprendizagem dos alunos frente às interpretações dos números racionais. Então, essa foi uma breve explanação sobre a minha pesquisa, né, nosso estudo, e eu espero ter contribuído, então, com esse seminário. Agradeço, então, a oportunidade de poder contar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa e também dizer que o curso, eu estou concluindo o curso agora, nossa defesa, então, para a apresentação final dos resultados, ela vai ser no dia 1º de fevereiro. E agradeço a oportunidade e desejo um ótimo seminário a todos. Obrigada.